Educação à distância, mudando realidades. Olá, seja muito bem-vindo à nossa primeira aula da disciplina de Direito do Estado. Aqui com vocês a professora Maria Alva. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Vamos dar início de forma objetiva, de forma tranquila, de forma simples ao nosso conteúdo da disciplina. Vamos lá? Olha só, na nossa web aula número 1, vamos trabalhar com a supremacia da Constituição, princípios e regras, o poder constituinte originário e derivado, a aplicabilidade das normas constitucionais e a ductibilidade principiológica dos direitos fundamentais. Olha só, pessoal, vocês vão ver que esse conteúdo, ele é bem tranquilo, ele faz parte da teoria geral do direito constitucional. Vocês precisam entender que essa base, esse alicerce, ele é importante para que vocês possam entender a leitura do texto constitucional futuramente. Quando vocês forem fazer leitura das doutrinas, da bibliografia recomendada, vocês vão entender o porquê dessa nossa aula introdutória sobre a teoria do direito constitucional. Vocês vão ver que quando vocês estiverem lendo um texto lá na frente, aí o autor fala assim, o poder constituinte originário decidiu dessa forma, assim. Aí vocês vão pensar, poder constituinte originário, vocês vão saber a que esse autor está se referindo, a que essa doutrina está querendo se referir. Por quê? Porque vocês já vão ter essas noções básicas, essa teoria geral do direito constitucional. Vem comigo e vocês vão ver que é super tranquilo. Vamos lá? Aqui na tela. Trouxe para vocês o nosso primeiro conteúdo de supremacia da Constituição Federal. O que é o direito constitucional? O que é? Olha só, o direito constitucional é o tronco do qual derivam todos os demais ramos da grande árvore jurídica e seu objeto de estudo é a Constituição Federal. Depois do direito constitucional, nós temos a Constituição Federal e ela vai estar sendo sempre abreviada nas nossas apresentações como CF, Constituição Federal, CF. Ela é a lei fundamental e suprema de um Estado, criada pela vontade soberana do povo. Pessoal, olha aqui para mim. Vocês vão ver que essa questão da vontade soberana do povo, ela é super dominante dentro do direito constitucional, porque nós vivemos em um Estado democrático de direito. E a vontade do povo, ela é suprema dentro do estudo do direito constitucional, dentro da nossa Constituição Federal de 1988. Isso porque lá na frente vocês vão perceber que a nossa Constituição Federal, ela foi promulgada, ela não foi outorgada. Portanto, a vontade do povo predomina e impera dentro da nossa CF de 1988. Aqui na tela, pessoal. Então, vimos que existe a vontade soberana do povo. É ela que determina a organização político-jurídica do Estado, dispondo sobre a sua forma, sobre os órgãos que integram e as competências destes, ou seja, as competências dos órgãos, e também sobre a aquisição e o exercício do poder. Cabe também à nossa Constituição Federal estabelecer as limitações ao poder do Estado e enumerar os direitos e garantias fundamentais. Combinado, pessoal? É a nossa Constituição Federal que vai trazer a limitação do poder. Já eu vou dar um exemplo para vocês bem legal sobre essa limitação do poder. E isso também envolve questões de direito tributário. Vai ser só um exemplo, a gente não vai entrar em matéria de direito tributário, em que pese eu poderia dizer que uma entusiasta do direito tributário, portanto, às vezes, quando eu quero dar algum exemplo, eu acabo trazendo, mas ele está dentro do direito constitucional e vocês vão ver que é bem tranquilinho também. Olha só, e dentro da nossa supremacia da Constituição Federal, nós temos a hierarquia das normas. E essa hierarquia das normas, ela foi trazida para o nosso ordenamento jurídico por meio das doutrinas pelo doutrinador Hans Kelsen, que é um doutrinador austríaco, que foi ele que criou, ele que elaborou, ele que inventou a pirâmide do nosso ordenamento jurídico. Aí na tela para que vocês possam entender como que funciona a questão da hierarquia das nossas normas dentro do direito constitucional.
em cima, no topo da nossa Constituição Federal, nós temos a própria Constituição, obviamente, nós temos as emendas constitucionais, nós temos os tratados internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados com quórum de emendas constitucionais. Já já eu vou contar para vocês como é que funciona essa questão dos tratados internacionais. Logo em seguida, nós temos os outros tratados internacionais sobre direitos humanos, mas que eles foram aprovados antes da emenda constitucional 45, lá de 2004. E eles entram dentro dessa pirâmide como normas supralegais. E abaixo das normas supralegais nós temos as leis complementares, as leis ordinárias, as leis delegadas, as medidas provisórias, decretos legislativos, as resoluções e outros tratados internacionais em geral e decretos autônomos, tá? E ainda nós temos as normas infralegais. Lá no pisozinho da pirâmide, no seu escalonamento, nós temos as normas infralegais. Essas normas infralegais são algumas normas que vêm para executar as leis, tá? Nós vamos ter portarias, enfim, vários documentos que têm menos força jurídica que fica lá no pezinho da pirâmide de Kelsey. Pessoal, olha aqui para mim. Eu vou contar para vocês uma situação bem interessante sobre essa questão dos tratados internacionais que versam sobre direitos humanos. O que acontece? Antes de 2004, os tratados internacionais, eles entravam na nossa Constituição com força de leis ordinárias, de leis complementares. E aí surgiu uma grande dúvida. Por que esses tratados internacionais, que são de cunho de importância internacional, né? Por que eles entravam na nossa Constituição, né, no mesmo patamar das leis complementares? Daí surgiu a necessidade do STF fazer um julgamento sobre essa questão. E ficou definido da seguinte forma. Olha só, vamos aqui na tela, ó. Lembra que eu contei para vocês agora há pouco que outros tratados, aqui na segunda linha, tá, pessoal? Outros tratados internacionais sobre direitos humanos antes da emenda constitucional 45. Tá? O que acontece? Ficou definido que os tratados internacionais que versem sobre direitos humanos, percebam, direitos humanos, tá? Tem que ser nessa temática. Que eles sejam aprovados no Congresso Nacional com o mesmo quórum das emendas constitucionais, eles passam a ter validade de como própria emenda constitucional ele fosse, tá? Então ele tem o mesmo poder de uma emenda constitucional, ele tem o mesmo poder de texto constitucional, tá? Então, os tratados internacionais que não versem sobre direitos humanos, que não versem sobre essa temática e que não sejam aprovados com esse quórum, que é o mesmo quórum das emendas constitucionais, que é com no caso, teria que passar em 2 turnos no Congresso Nacional. Enfim, existe um procedimento bem mais dificultoso para aprovação, tá? Isso porque vocês vão ver lá na frente que dentro dessa temática da supremacia da Constituição, vocês vão ver que ela é classificada como uma Constituição rígida. Por que ela é rígida? Justamente porque ela exige um quórum de aprovação dentro do Congresso Nacional mais dificultoso. E aí, os tratados internacionais de direitos humanos, ele entra na nossa Constituição Federal, se for aprovado com esse mesmo quórum de emenda constitucional, ele passa a ter a sua organização no topo da pirâmide de Kelsey. Combinado? E aí, pessoal, outros tratados internacionais, mesmo que eles versem sobre direitos humanos e eles tiverem sido aprovados, mas que eles não tenham esse quórum, eles ficam sendo norma supralegal, tá? Se eles versem sobre direitos humanos e eles não foram aprovados no Congresso Nacional com o mesmo quórum das emendas constitucionais, eles passam a ser norma supralegal. E se for um tratado internacional que não é de direitos humanos, o que vai acontecer? Ele vai ter a mesma força de uma lei complementar ou de uma lei ordinária. Lá no materialzinho de vocês, no material complementar, tem um linkzinho de um vídeo bem interessante que eu disponibilizei para vocês verem sobre essa temática. É de extrema importância, porque
Esse curso para gestor público, eu tenho certeza, eu sei que muitos de vocês têm interesse em prestar concurso público, né? E eu, como professora de direito, como já prestei vários concursos e tenho certeza que essa temática ela é bastante cobrada para vocês. E mesmo para quem não tem interesse em concurso público, é bom saber como é que funciona essa hierarquia das normas dentro dessa pirâmide de Kelsen, que ela é uma teoria extremamente abordada pela nossa doutrina. Combinado? Vamos para a próxima tela. Dentro da hierarquia da Constituição Federal, dentro da supremacia da nossa CF, eu preciso que vocês saibam também que não existe hierarquia entre normas constitucionais originárias. Ou seja, o que são normas constitucionais originárias? São aquelas que foram, essas normas, são aquelas normas que foram criadas lá pelo nosso poder constituinte originário, lá no ato da criação, da confecção, da produção da nossa Constituição Federal de 88. Essas são as normas originárias, tá? Aqui na tela. E não existe hierarquia entre normas constitucionais originárias e normas constitucionais derivadas. Ou seja, quando nós temos o texto constitucional, a partir do momento que é produzida uma emenda constitucional que entra no nosso texto, ela não vai ter hierarquia, ela não vai ser uma norma inferior à própria Constituição Federal que já existia. Portanto, o próprio texto constitucional original, o que foi produzido lá pelo Poder Constituinte originário e as emendas constitucionais que entraram depois, não tem hierarquia. Tudo tem o mesmo peso, tá? No Brasil, temos também as cláusulas pétreas. Olha só o que eu trago para vocês sobre essa temática. Embora as cláusulas pétreas sejam, de certa forma, diferenciadas, elas se encontram no mesmo patamar hierárquico das demais normas constitucionais originárias. Pessoal, é importante que vocês saibam o que são essas cláusulas pétreas, tá? Cláusulas pétreas são algumas situações, algumas normas que constam dentro da Constituição Federal, especificamente lá no artigo 60, parágrafo 4º, onde diz que aquelas cláusulas, aquelas situações não são possíveis de ser abolidas do texto constitucional. Portanto, se existir um projeto para trazer uma emenda constitucional tendente a abolir qualquer situação lá do artigo 60, parágrafo 4º, não vai ser possível, ela não pode ser aprovada. Por quê? Porque a própria Constituição, ela fala que aquilo ali que aquelas cláusulas são pétreas. Portanto, a doutrina fala que pétreas porque petrificadas, ou seja, elas são impossíveis de serem alteradas no sentido de diminuir. É possível que exista emenda constitucional no sentido de aumentar o rol do artigo 60 lá no parágrafo 4º, mas de diminuir, de abolir, nunca. Portanto, as cláusulas pétreas, eu recomendo que vocês deem uma lida lá no artigo 60, parágrafo 4º da nossa Constituição Federal. É de extrema importância que vocês saibam qual rol que não pode ser suprimido por emenda constitucional. Combinado? Aqui na tela. E ainda é importante que vocês saibam sobre a rigidez constitucional. O que acontece? Agora há pouco eu comentei com vocês sobre a questão do processo de alteração, do processo de modificação da nossa Constituição Federal. Esse processo, ele é mais dificultoso. É muito mais difícil você alterar a Constituição Federal por conta do quórum de aprovação. Ele tem que passar nas duas casas do Congresso Nacional. Tem a questão da quantidade de votos. Tudo isso, já vocês vão ver numa outra tela qual é esse quórum. Vou passar para vocês no momento oportuno. Mas é daí que tem a rigidez constitucional, tá? Então, o que acontece? Toda a doutrina fala que a rigidez constitucional está ligada diretamente à supremacia da Constituição, tá? Ou seja, a Constituição ela tem supremacia justamente por quê? Porque ela é difícil de ser alterada. Em que pese aqui no Brasil a gente tem várias e várias emendas constitucionais. Vocês podem abrir o texto constitucional. A última vez que eu olhei tinha mais de 200 emendas. A última vez que eu olhei. Mas foi por um processo mais dificultoso, mais solene, com exigência de quórum, de maioria absoluta. Tudo isso é importante dentro do processo de alteração, de modificação e de implementação do texto constitucional. Beleza?
E aí, pessoal, olha só, a nossa Constituição Federal de 1988, ela é rígida, tá? Lá na classificação das Constituições, deixa eu falar com vocês um pouquinho aqui. Lá na classificação das Constituições, não tem aqui para vocês na ementa de vocês, mas isso não impede de eu dar uma pinceladinha. Existe uma classificação das Constituições, onde a gente faz a classificação do texto como várias constituições do mundo afora. Aí a gente vê quanto ao modo de elaboração, como que é a Constituição, quanto ao conteúdo, se ela é material, se ela é formal, quanto à estabilidade, se ela é rígida, se ela é flexível, se ela é semi-rígida. E aí na verdade eu extraí para vocês só o que interessa aqui do conteúdo, que dentro da classificação das Constituições, a Constituição Federal entra aqui no nosso estudo dizendo para vocês que ela é rígida, porque a questão da rigidez constitucional, a questão da rigidez do texto constitucional está extremamente ligado com a questão da supremacia da Constituição. Olha só, tá aqui, ó. A CF de 88 ela é rígida, pois ela exige um procedimento especial para sua modificação por meio de emendas constitucionais. Quais sejam? Está aqui o quórum. A votação em 2 turnos, nas 2 casas do Congresso Nacional e a aprovação de pelo menos 3/5 dos integrantes das casas legislativas. Esse quórum, pessoal, ele está lá no artigo 60, parágrafo 2º do texto constitucional. Então, para que a nossa Constituição Federal seja alterada, é preciso que ela passe por esse quórum para que seja possível essa modificação do texto. Combinado? Próxima tela. Agora nós vamos entrar em princípios e regras. Olha só, pessoal, essa teoria do direito constitucional. Princípios e regras. Primeiro, eu preciso que vocês saibam que dentro dessa temática existem as normas. Tá? Norma é gênero, regras e princípios são espécies. Olha só, os princípios têm função normogenética, tá? Essa questão de ser normogenética é uma questão doutrinária, viu, pessoal? Isso aqui não está escrito dentro da Constituição Federal, mas eu preciso que dentro dessa teoria vocês saibam que os princípios têm função normogenética, pois eles dão origem às regras, ou seja, eles estão na gênese de várias regras. O que acontece? Os princípios, pessoal, é a partir dos princípios que nascem as regras. Nós sabemos que quando da confecção das nossas leis, os princípios eles são observados, porque esses princípios eles alicerçam o nosso ordenamento jurídico, certo? Então é por isso que fala que a normogenética. Consegue perceber a palavrinha genética aqui no final? Ou seja, porque nasce deles, as leis elas são baseadas, então assim, o que os nossos doutrinadores querem dizer é conforme está aqui no materialzinho para vocês. Eles têm função normogenética porque eles dão origem, tá? Eles dão origem às regras, ou seja, eles estão na gênese de várias regras. E aí, dentro dessa temática ainda de princípios e regras, não se pode dizer que os princípios são mais importantes do que as regras, tá? Não são mais importantes. As regras, pessoal, está referindo-se às leis, tá? Tem normas, que é o gênero, e os princípios e as regras, que são espécies, tá? Ou que as regras são mais necessárias que os princípios, tá? Cada espécie normativa desempenha funções diferentes e complementares. Não se pode sequer conceber uma sem a outra, ou a outra sem a uma, no caso aqui. Então, veja bem, todas têm a sua importância dentro do estudo do direito constitucional. Não significa que o princípio é mais importante que regra, mas a gente tem que observar também que algumas regras elas nascem baseadas e alicerçadas nos princípios. Tá? As regras, elas são mais concretas, tá? Elas servem para definir as condutas. Já os princípios são mais abstratos, não definem condutas, mas sim diretrizes para que se alcance a máxima concretização da norma. Olha só, pessoal, olha, vocês já viram alguns julgados decisões judiciais que vocês falam assim, mas o juiz não seguiu a lei, né? É possível que os nossos magistrados façam o julgamento de uma situação baseada nos princípios, né? Então, assim, ou que ele utilize as regras e traga os princípios para complementar,
Ou seja, traga os princípios para que se alcance a máxima concretização da norma, tá? Então, são duas situações que se complementam, tá? E vai ter situação que elas não vão se complementar e o magistrado vai ter que decidir o que ele vai utilizar. Olha só, as regras seguem a premissa do tudo ou nada. O que isso significa? Quando o magistrado vai aplicar uma lei, ele não pode pegar só um pedacinho do artigo e falar, eu vou aplicar baseado aqui nesse pedacinho aqui do artigo. Ele não pode. Por quê? As regras seguem a premissa do tudo ou nada. Ou seja, se uma regra vale, então deve-se fazer exatamente aquilo que ela exige, nem mais nem menos. Portanto, quando duas regras entram em conflito, cabe ao aplicador do direito determinar qual delas foi suprimida pela outra. Ok? Vocês já viram que existe esse conflito de regras, né, dentro da nossa vida prática. Então, o magistrado, ou seja, o aplicador do direito, ele vai ter que definir se ele vai por esse caminho ou se ele vai por esse caminho dentro da questão do julgamento dele, tá? Ele não pode pegar um pedacinho de um pedacinho de outro, fazer um mix. Por quê? Porque se ele fizer esse mix, ele vai estar inovando, ele vai estar legislando, ele vai estar criando uma nova lei. E aí ele não vai poder, por quê? Porque ele vai ferir a regra da separação dos poderes, porque quem faz lei é o poder legislativo, não o judiciário. Ainda sobre princípios e regras, temos a seguinte informação. Os princípios, eles podem ser cumpridos apenas parcialmente. Olha só, no caso de colisão entre princípios, o conflito é apenas aparente, ou seja, um não será excluído pelo outro. Apesar de a Constituição, por exemplo, olha só, pessoal, que exemplo interessante para vocês, ó. Apesar da Constituição, ela garantir a livre manifestação do pensamento, que está lá no artigo 5º, inciso 4º, esse direito não é absoluto. Por quê? Porque não existe direito absoluto dentro do nosso ordenamento jurídico. Lembrando que nem o direito à vida é absoluto. Por quê? Porque a própria Constituição flexibiliza essa questão do direito à vida, quando ela autoriza que, em caso de guerra, haja o fuzilamento, né, uma situação específica, é possível, você já sabe disso. Muitas pessoas acham que o direito à vida é absoluto, mas não é. Sabemos também que é possível que haja abatimento de aeronaves em casos de invadir o espaço aéreo, numa situação de guerra também, essa aeronave pode ser abatida. E também a questão do aborto, né? É possível que seja feito aborto no caso do estupro, né? Uma gravidez de estupro ou de feto anencéfalo. Significa dizer que, então, nenhum direito é absoluto, nem a vida, tá? Então, isso aí é bem basiquinho, todo mundo já sabe, não é novidade para ninguém que o direito à vida não é absoluto e nenhum direito é, porque a própria Constituição, ela flexibiliza, trazendo margem para outras situações que permitam que aconteça, tá? Olha só, voltando aqui para a tela, a questão, a livre manifestação do pensamento, que está lá no artigo 5º, esse direito não é absoluto. Por quê? Porque ele encontra limites na proteção à vida privada, que também é um outro direito protegido constitucionalmente, tá? Exemplo, olha só, olha uma questão de conflito aqui, de situações que a própria Constituição Federal também traz. Princípio do desenvolvimento nacional sustentável e do meio ambiente sadio. Então, significa que nenhum direito é absoluto, ele pode ser flexibilizado, tá? O que diferencia a regra do princípio não é um assunto da norma jurídica, mas a forma através da qual ela é tratada. Então, pessoal, o que vai acontecer é que precisa ver o caso concreto para que o aplicador do direito faça a ponderação, utilize o princípio da razoabilidade, da proporcionalidade, faça a ponderação de valores para que ele possa aplicar a lei ao caso concreto. Lembrando que ele não pode inovar no ordenamento jurídico, sob pena de estar legislando e ferindo a separação dos poderes. Lembrando que os princípios, eles podem ser flexibilizados, ele pode ser flexibilizado de forma a alcançar a concretização máxima da norma, enquanto as regras não podem. Ou é uma regra ou é outra regra. Não pode pegar um pedacinho de cada uma e criar uma nova. Combinado? Vamos aqui para a tela.
E aí nós vamos entrar agora em poder constituinte, mais uma temática da unidade 1. Vamos falar de poder constituinte originário e derivado. O poder constituinte, pessoal, é aquele que cria a Constituição, ou seja, é aquele que inaugura um novo ordenamento jurídico. Ele pode criar, garantir ou eliminar uma Constituição, entendida como lei fundamental da comunidade política. Pessoal, uma curiosidade para vocês. Eu coloquei aqui para vocês no material o seguinte: você sabia que o abade francês Emmanuel Sieyès foi um dos precursores dessa doutrina? Pois é, esse abade, pessoal, é como se fosse um monge, tá? Então, na época lá da Revolução Francesa, ele escreveu o livro O que é o Terceiro Estado? Ele fez uma pergunta, o título do livro dele era O que é o Terceiro Estado? Que foi um verdadeiro manifesto da Revolução Francesa. E foi a partir desse texto, foi a partir dessa obra desse autor que surgiu a questão do poder constituinte. E aí trouxe como eu poderia dizer aqui, um organogramazinho para vocês sobre o poder constituinte. Temos o poder constituinte originário, que é aquele que inaugura um novo ordenamento jurídico. Ele pode ser feito por uma revolução ou por uma convenção. A revolução, vocês vão ver que ela pode existir tanto nas duas situações de poder constituinte originário e derivado, mas algumas doutrinas trazem a revolução nos dois aspectos. Mas aqui para vocês, para facilitar o entendimento, na revolução ele é tratado como se fosse um poder constituinte que vai ser outorgado, e na convenção como um poder constituinte que vai ser promulgado. E temos algumas características. O poder constituinte originário, ele é político. Por que ele é político? Porque ele não é condicionado às questões jurídicas. É ele próprio que vai determinar o que vai ter naquele texto. Portanto, ele não é jurídico, ele é um poder político, ele é um poder inicial, ele é ilimitado, porque ele não tem outro que vai limitar, tá? Por isso que ele é ilimitado juridicamente, ele é incondicionado, ele é autônomo e ele é permanente. Já o poder constituinte derivado, também chamado de secundário, de jurídico, de limitado e condicionado, ele tem algumas características, tá? Perdão, pessoal, vou melhorar aqui para vocês a minha fala. O poder constituinte derivado, ele é secundário e ele tem algumas qualidades, como o fato dele ser jurídico, de ele ser limitado e de ele ser condicionado. Por que ele é jurídico? Porque a partir do momento que já existe uma Constituição e ele precisa, na verdade, fazer, por exemplo, alguma alteração no texto, que seria o caso de emendas constitucionais, né? Ele está juridicamente vinculado ao texto original. Portanto, é por isso que ele é jurídico. Ele precisa obedecer regras. Ele não pode, por exemplo, ir lá e abolir alguma cláusula, alguma situação que é vedada nas cláusulas pétreas. Ele não pode. Não pode. É por isso que ele é jurídico, porque ele encontra limitação jurídica no texto originário. E ele é limitado também por esses motivos, porque o próprio texto originário vai dizer para ele até que limite ele pode ir. E ele é condicionado. Por quê? Porque ele é condicionado às questões que o texto originário determina. Dentro do poder constituinte derivado, nós temos o poder constituinte reformador, que é aquele de produzir as emendas constitucionais. Nós temos o poder constituinte derivado decorrente, que é aquele que vai trabalhar com as constituições estaduais, e nós temos o poder constituinte derivado revisor, que é aquele que vai fazer a revisão do texto constitucional. Vocês sabiam, pessoal, que o ADCT, conforme vocês viram agora há pouco aqui na tela, esse ADCT são os atos das disposições constitucionais transitórias. E aí, só para adiantar um pouquinho para vocês a informação, esse ADCT, ele consta dentro da nossa Constituição Federal. Vocês vão ver que a nossa Constituição Federal ela é dividida em 3 partes, que é o preâmbulo, que é o corpo dogmático, e o ADCT. E nesse ADCT, que fala aqui que é revisor, por quê? Porque o ADCT determinou que, após 5 anos de promulgada a nossa Constituição Federal de lá de 1988,
ele teria que passar por uma revisão para ver o que estava certo, o que estava dando errado, o que tinha que ser alterado, o que tinha que ser melhorado. É por isso que existe o poder constituinte derivado revisor, porque determina, assim, o ADCT, que são os atos das disposições constitucionais transitórias. E aí nós temos algumas espécies de poder constituinte, tá? Olha só, pessoal, eu trouxe um detalhe para vocês aqui, ó. Em que pese o poder constituinte originário ser limitado, é importante destacar os ensinamentos do professor Canutilho. Olha só, o poder constituinte originário deverá obedecer a padrões e modelos de condutas espirituais, culturais e éticos da sociedade, éticos e sociais radicados na consciência jurídica geral da comunidade. Isso porque não devemos abrir mão de certos direitos conquistados com muitos esforços, sob pena de configurar um verdadeiro retrocesso jurídico. Olha aqui para mim, pessoal. Em que pese o poder constituinte originário ser ilimitado e incondicionado, percebam, regras de direitos humanos devem ser observadas, isso é fundamental, isso está no plano internacional, direitos humanos. Não podemos aceitar algumas situações sob pena de retrocesso da humanidade, sob pena de retrocesso jurídico. É isso que o professor Canutilho traz aqui pra gente, tá? Então, ele pode ir lá, ele é incondicionado, ele pode fazer uma nova Constituição? Pode, mas ele tem que observar essas situações sob pena de configurar um retrocesso. Vamos lá? E aí, nós temos aqui na tela o poder constituinte originário e derivado, tá? Lembrando que nós temos algumas formas básicas de expressão do poder constituinte originário, tá? Ele foi feito, no caso da nossa Constituição de 88, em Assembleia Nacional Constituinte, por meio de uma promulgação. Tivemos um movimento revolucionário, que foi por outorga. O exemplo que nós temos em relação a uma Constituição outorgada, que ocorreu por um movimento revolucionário, foi a Constituição de 1984. E temos também a forma democrática de exercício de poder, que ela pode se dar diretamente, tá? Quando o povo participa diretamente do processo de elaboração de uma Constituição, por meio de plebiscito, de referência ou proposta de determinados dispositivos constitucionais, como, por exemplo, a iniciativa popular. E indiretamente por meio de Assembleia Constituinte, composta pelos representantes eleitos do povo, tá? Que é a situação mais frequente no nosso ordenamento jurídico. Agora a gente vai falar para vocês sobre o poder constituinte derivado ou de segundo grau, tá? Eu já tinha comentado com vocês que ele é jurídico, que ele é limitado, que ele é condicionado, tá? Conforme a doutrina majoritária, divide-se em poder constituinte reformador, que é o de editar as emendas constitucionais, o decorrente, que é de editar as constituições estaduais, e o revisor, que é por meio do ADCT, que são os atos das disposições constitucionais transitórias, tá? O poder constituinte reformador é a alteração do texto constitucional, verifica-se por meio das emendas, tá? E ele tem que ter aquele quórum qualificado de 3/5, passando lá pelas duas casas do Congresso Nacional, em 2 turnos para aprovação. Lá do artigo 60, parágrafo 4º, já comentei, inclusive, com vocês anteriormente sobre esse quórum, esse processo para aprovação das emendas, tá? E ele tem natureza jurídica, por quê? Porque só o poder constituinte originário que ele tem natureza política, aqui ele é vinculado juridicamente ao texto anterior, ele tem que obedecer as regras já determinadas no texto anterior, ele tem uma limitação. E o poder decorrente também, é como eu comentei com vocês, ele tem o poder de auto-organização por meio das respectivas constituições estaduais, ou seja, a missão do poder constituinte decorrente é estruturar a Constituição dos Estados-membros da Federação. E o revisor é aquilo que eu contei para vocês também, pessoal. Lá no artigo 3º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, nós temos o artigo 3º que fala sobre a questão de, após 5 anos contados lá da promulgação da Constituição, que foi a partir do dia 5/10/1988, e esse ADCT ele já foi feito em dezembro de 5 anos após. Então, eu não lembro exatamente qual foi o ano, mas a Constituição foi promulgada em outubro e 5 anos após, no mês de dezembro, deu início à revisão do texto constitucional.
E aqui, pessoal, eu trago para vocês um esqueminha da estrutura da nossa Constituição Federal. Como eu já falei para vocês, ela tem o preâmbulo, que é aquela parte que não vincula, né, os nossos magistrados. O preâmbulo, ele apenas traz uma sensação de uma situação que era um sentimento na ocasião da promulgação da Constituição Federal. Ela não tem parâmetro para controle de constitucionalidade. E temos também o corpo dogmático, a parte dogmática do texto constitucional, que ele vai do artigo 1º ao 250, e depois nós temos o ADCT, que vai do artigo 1º do ADCT até o 97. E aí também nós temos a entrada em vigor de uma nova Constituição. Quais são esses efeitos que ela traz, tá? No Brasil, a Constituição anterior ela é integralmente revogada, ela é inteiramente retirada do mundo jurídico, deixando de ter vigência e, consequentemente, validade. E também as normas infraconstitucionais editadas na vigência da Constituição anterior, que forem materialmente compatíveis, tá? Ou seja, elas são compatíveis no conteúdo com a nova Constituição, por elas serão recepcionadas. E também em relação às normas infraconstitucionais editadas na vigência da Constituição anterior, que forem materialmente incompatíveis com a nova CF, por elas serão revogadas de plano, tacitamente, automaticamente elas serão revogadas, tá? Um exemplo aqui é o nosso Código Tributário Nacional, pessoal. O Código Tributário Nacional, ele foi recepcionado pela Constituição Federal de 88, porque em relação à matéria, em relação ao conteúdo, ele era perfeitamente compatível com a nossa Constituição Federal de 88. Em relação à forma, ele não era compatível, mas é possível que pudesse ser feito essa recepção, porque em relação ao conteúdo, ele estava extremamente compatível com a CF de 88. Mas como ficam as leis que já existiam antes do novo ordenamento jurídico, tá? A lei deve preencher os seguintes requisitos, tá? Isso aqui é importante, pessoal. Eu estou correndo aqui na aula para vocês, mas é porque eu não posso deixar de falar isso para vocês de forma que vocês se apropriem do conteúdo da melhor forma possível. Olha só. A lei deve preencher os seguintes requisitos. Ela deve estar em vigor no advento da Constituição, tá? Não ter sido declarada inconstitucional durante a sua vigência no ordenamento anterior. Ela tem que ter compatibilidade formal e material perante a Constituição, sob cuja regência ela foi editada, ou seja, lá no ordenamento anterior ela tinha que ter compatibilidade formal e material, e ela tem que ter compatibilidade somente material perante a nova Constituição, pouco importando a compatibilidade formal. Pessoal, a compatibilidade formal tá ligada ao procedimento, ao quórum, como foi feita a aprovação dela, o rito de aprovação. A compatibilidade material é em relação ao conteúdo. É simples assim, tá? Compatibilidade material, matéria, conteúdo. Compatibilidade formal, processo de elaboração, tá? E aí vamos entrar para o nosso último conteúdo aqui rapidinho da aplicabilidade das normas constitucionais, tá? Rapidinho para vocês de forma bem básica. Nós temos norma constitucional de eficácia plena. Não vou nem olhar para o slide, pessoal, só para agilizar aqui para vocês. Olha só. Dentro desse estudo, nós temos as normas constitucionais de eficácia plena, normas constitucionais de eficácia contida e normas constitucionais de eficácia limitada. Resumindo, as normas constitucionais de eficácia plena, elas automaticamente elas produzem efeitos no ordenamento jurídico de cara. Não precisa de uma lei para poder regulamentar como que vai ser feito. Por exemplo, tem lá as nossas normas do direito tributário dentro da Constituição Federal lá, a partir do artigo 150, mas a gente precisa de uma lei para regulamentar, ou seja, tem o Código Tributário Nacional que vem regulamentar as disposições gerais que a Constituição Federal traz em relação a questões tributárias, não é isso? Aí o que acontece? Aí ela já vai de cara de plano surtir efeito, tá? Temos também a norma constitucional de eficácia contida. O que significa? Ela aceita uma regulamentação, mas não é obrigado, tá? Pode, ela aceita uma regulamentação, que é o caso do exercício da profissão, no caso da OAB, tá?
Eu tenho até um exemplo aqui para vocês, rapidinho. Aqui, ó, lá no artigo 5º. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualidades profissionais que a lei estabelecer, tá? Olha só, esse é o exemplo típico, perfeito, que cai em todas as provas de concurso sobre normas de eficácia contida, tá? Por quê? Porque ela surte seus efeitos, mas ela também aceita uma regulamentação. Aí veio a OAB com o regulamento restringindo a questão do advogado, que é preciso que você tenha OAB para poder exercer a profissão de advogado. E temos também as normas de eficácia limitada. As normas de eficácia limitada, pessoal, são aquelas que exigem, elas precisam de uma norma regulamentadora para que elas possam surtir os efeitos dela no ordenamento jurídico. E existe uma subdivisão dentro das normas de eficácia contida. Quais são? As normas de aplicabilidade, só para não atrapalhar, temos aqui, nós temos a aplicabilidade das normas constitucionais limitada, de princípio programático, é essa subdivisão de princípio programático e a de princípio institutivo. Olha só, as normas programáticas, elas precisam de programas para que elas possam ser executadas. Por exemplo, elas precisam de políticas públicas para que ela possa, de fato, ser executada. E você, como gestor público, vai precisar trabalhar muito aqui para poder cumprir essa demanda do texto constitucional. São normas de princípio programático, tá? E aí nós temos as normas de princípio institutivo, tá? Que são as que dependem de legislação para ser executadas também. Aqui, um exemplo bem legal, pessoal, é a criação de órgãos públicos para que algumas situações que o texto constitucional manda que aconteça, para que ele possa vir a se concretizar na nossa vida. Como, por exemplo, a criação da Defensoria Pública. Não tem lá o texto constitucional que fala o direito de defesa? Pois é, Defensoria Pública. Aqui, ó, a lei disporá sobre a criação e a extinção de ministérios e órgãos da administração pública. Então, assim, a lei disporá. Então, quando ele fala lei disporá, é porque ele precisa que exista essa lei para que essa norma venha a ser executada. É por isso que aqui chama de princípio institutivo, porque ela precisa de instituições para que ela possa ser concretizada. Combinado? Desculpa a pressa, pessoal, é porque eu preciso mesmo passar esses conteúdos para vocês e tô aqui. Na próxima aula a gente vai para a unidade 2 e vai ser bem tranquilo também. Até a próxima. Educação à distância, mudando realidades.